Boa tarde. O nosso grupo vai falar do protocolo de segurança na prescrição, uso e administração de medicamentos. O grupo é composto por eu, Thalita, o Taylor e o Vinícius. Esse protocolo surgiu com a finalidade de promover práticas seguras no uso de medicamentos em estabelecimentos de saúde. Em todo o mundo, os eventos adversos no processo de assistência à saúde são frequentes. Em resposta a esse preocupante quadro, a Organização Mundial da Saúde lançou em 2004 o Programa Aliança Mundial para a Segurança do Paciente, que conclama todos os países membros a adotarem medidas para assegurar a qualidade e segurança da assistência prestada nas unidades de saúde. O estudo realizado nos Estados Unidos revela que cada paciente internado em um hospital norte-americano está sujeito a um erro de medicação por dia, sendo registrados anualmente nessas instituições no mínimo 400 mil eventos adversos evitáveis relacionados à medicação. As prescrições quanto ao tipo classificam-se como urgência e emergência, pró-renata ou caso necessário, baseada em protocolos, padrão com data de fechamento e verbal. A verbal é utilizada em situações de emergência, sendo escrita posteriormente em decorrência, possui elevado risco de erros e deverá ser restrita a situações para as quais é prevista. Quanto à origem, a prescrição pode ser ambulatorial, hospitalar ou proveniente de outro tipo de estabelecimento de saúde. Os medicamentos prescritos podem ser medicamentos fabricados pela indústria, referência similar intercambiável, magistrais ou farmacopeicos. Intervenções. Identificação do paciente deve conter no mínimo as seguintes informações: nome completo, endereço, data de nascimento e, se for uma prescrição hospitalar, deve conter o nome do hospital, o número de prontuário, o leito, enfermaria ou apartamento, o andar ou ala. Identificação do prescritor com nome e o número de registro do conselho profissional e assinatura. Identificação da instituição na prescrição com endereço. Identificação da data de prescrição, legibilidade. Os problemas na legibilidade da prescrição podem comprometer a comunicação entre prescritor e paciente e entre prescritor e demais profissionais da saúde. Uso de abreviaturas não é recomendável. A denominação dos medicamentos devem ser prescritos utilizando-se a denominação comum brasileira e, em sua ausência, a denominação comum internacional. Prescrição de medicamentos com nomes semelhantes. Medicamentos cujos nomes são reconhecidamente semelhantes a outros de uso corrente na instituição devem ser prescritos com destaque na parte que os diferenciam, por exemplo, dopamina e dobutamina. O DOPA estará em maiúsculo ou negrito e o DOBO em negrito ou maiúsculo também. E também as expressões de doses, para não ocorrer nenhum risco, colocar a vírgula no lugar certo. Indicação, cálculos de dose e quantidades de medicamentos. Alergias. Deve ser registrada na prescrição as alergias relatadas pelo paciente. Informações importantes. O prescritor deverá registrar na prescrição qualquer informação que considere relevante para que a assistência ao paciente seja segura e efetiva. Nas prescrições ambulatoriais, deverão ser registradas todas as orientações como utilizar o medicamento e também as recomendações não farmacológicas. Padronização de medicamentos. O estabelecimento de saúde deve ter uma lista de medicamentos selecionados, padronizados, considerando-se critérios de efetividade, segurança e custo. Doses. O cálculo das doses de medicamento é uma fonte importante de erros graves, e este problema pode ser minimizado com a familiaridade do prescritor com o medicamento e com a conferência do cálculo. Posologia. Visar a utilização de um menor número de doses diárias, facilitando a adesão do paciente ao tratamento. Diluição. Para medicamentos de uso endovenoso, intramuscular, subcutâneo, a prescrição deverá conter informações sobre diluente, tipo e volume, velocidade e tempo de infusão para endovenosos. Velocidade de infusão. É indispensável a definição da velocidade de infusão na prescrição, considerando-se a melhor evidência científica disponível, assim como as recomendações do fabricante do medicamento.
Via de administração. A via de administração deve ser prescrita de forma clara, observando-se a via de administração recomendada pelo fabricante para o medicamento. Modificações da prescrição atual ou vigente. Em prescrições hospitalares, o prescritor deverá se certificar de que as alterações na prescrição foram feitas de forma clara, legível e sem rasura. Prescrições verbais. Elas devem ser restritas a situações de urgência e emergência, devendo ser imediatamente escritas no formulário da prescrição após a administração do medicamento. Pontos de transição do paciente. Na admissão do paciente em unidades de saúde, deverão ser relacionados quais medicamentos o paciente estava usando antes da internação, objetivando-se avaliar a necessidade da continuidade ou suspensão do uso dos mesmos. Encaminhar um resumo da internação e o prontuário atualizado e organizado. Transferência interna, bem como resumo de alta em caso de transferência externa. Como forma de melhorar, orientar a nova equipe que prestará assistência ao paciente. O prescritor deverá elaborar detalhado histórico de plano terapêutico medicamentoso do paciente, podendo para isso contar com a participação do farmacêutico. Prescrição segura de medicamentos potencialmente perigosos ou de alta vigilância. As unidades de saúde deverão divulgar a sua lista de medicamentos potencialmente perigosos ou de alta vigilância, que consta na relação de medicamentos selecionados na instituição, indicando as doses máximas desses medicamentos, a forma de administração, reconstituição, diluição, tempo de infusão, via de administração, a indicação e a dose usual. Para um melhor sistema de prescrição, é recomendado um suporte eletrônico de prescrição, com os programas informatizados, com as prescrições de medicamentos com suporte clínico, contendo informações sobre doses máximas para medicamentos potencialmente perigosos, interações medicamentosas clinicamente significativas, alergias de concentrações padronizadas disponíveis na instituição. O monitoramento das prescrições são feitos através de indicadores, aumentando a segurança. O processo da prescrição é padronizado e com o respectivo procedimento operacional padrão escrito, atualizado, validado, divulgado e disponível no local fácil de acesso. As prescrições devem ser sempre revisadas por um farmacêutico antes de serem dispensadas. Indicadores de erro demonstram a segurança das prescrições e devem ser verificados mensalmente. Existe uma fórmula do indicador, onde o número de medicamentos prescritos com erro dividido pelo número de medicamentos prescritos, vezes 100. O número de medicamentos prescritos com erro são medicamentos prescritos faltando dose, forma farmacêutica, via de administração, posologia, tempo de infusão, diluente, volume, velocidade de infusão e abreviaturas contraindicadas. E o número de medicamentos prescritos são todos os medicamentos prescritos em um determinado período de tempo. O responsável por elaborar o registro de número total de erros através dos indicadores é o farmacêutico. Para uma dispensação segura, o farmacêutico deve seguir os seguintes procedimentos operacionais padrões. Ele deve analisar as prescrições antes do início da separação dos medicamentos, analisar os medicamentos prescritos, evitando que possíveis erros de prescrição se tornem erros de dispensação, solucionar todas as dúvidas porventura existentes diretamente com o prescritor, analisar os medicamentos prescritos, considerando-se os seguintes aspectos: dose farmacêutica, concentração, via de administração, posologia, diluente, velocidade de infusão, tempo de infusão, indicação, contraindicação, duplicidade terapêutica, interação do medicamento, alimento e possíveis alergias. Manter a organização do ambiente, realizar conferência dos medicamentos separados para dispensação, verificando se as informações disponíveis no rótulo dos medicamentos são iguais à prescrição, identificar o medicamento potencialmente perigoso e de alta vigilância e fazer
meticulosa revisão da prescrição e dispensação deles, realizar a conferência final da prescrição com o resultado da dispensação, utilizando sempre que for possível o auxílio de dispositivos eletrônicos, tais como o código de barras. Os erros de prescrição devem ser notificados ao núcleo de segurança do paciente. O sistema hospitalar também propicia a segurança para a distribuição de medicamentos. Esse sistema de distribuição de medicamentos em hospitais pode ser classificado em coletivo, individualizado, misto, dose unitária e sistema automatizado. O tipo de sistema de distribuição adotado tem relação direta com a frequência de erros. Recomenda-se ao estabelecimento de saúde o sistema de dose unitária. O sistema de distribuição por dose unitária consiste na distribuição de medicamentos com doses prontas para administração de acordo com a prescrição médica do paciente. A dose do medicamento é embalada, identificada, dispensada, pronta para ser administrada, sem necessidade de transferência, cálculos e manipulação prévia por parte da enfermagem antes da administração do paciente.